Estava à porta do local que eu tinha pago, olhando para a minha própria fotografia debaixo das palavras "Não o deixem entrar". Os convidados passavam por mim com as suas roupas elegantes, conversando sobre o dia bonito, alheios ao pai, impedido de entrar no casamento da filha. Sem uma palavra, sem uma cena, virei-me e caminhei até o meu carro. Eles queriam-me fora. Iriam descobrir o que a minha ausência realmente significava. 4 horas depois, o meu telemóvel começou a tocar. Nessa altura, já era tarde demais. Antes de continuarmos, por favor, subscreva para ficar atualizado com as nossas últimas histórias. O estacionamento da quinta no campo já estava cheio. Carros elegantes alinhados em filas ordenadas debaixo das tilhas. Estacionei e saí, ajustando a gravata. O meu coração batia como o de um rapaz antes de um exame. O dia para o qual nos tínhamos preparado durante meses tinha finalmente chegado. "Oh, olha quem chegou", chamou uma voz familiar. André, o colega da minha filha, caminhava em direção ao estacionamento com a mulher. Algo estranho passou pelos seus rostos. Surpresa? Embaraço? Mas rapidamente sorriram. "Espera, vieste afinal?", disse a mulher de André, com a voz um pouco demasiado animada. Pensei, a Emília não disse que não te sentias bem? Sentir-me bem? Ri-me. É o dia do casamento da minha filha. Não o perderia por nada deste mundo. Trocaram olhares novamente, mais longos desta vez. "Pai da noiva nervoso?", perguntou André, mudando claramente de assunto. Absolutamente aterrorizado, admiti com uma risada, passando a mão pelo cabelo. 5.000 euros só pelas flores e ainda estou preocupado em tropeçar ao levá-la pelo braço até ao altar. "Certo. As flores", murmurou a mulher dele. "Bem, estás ótimo." Avistei a minha cunhada perto da entrada, elegante em azul marinho, verificando o telemóvel. Quando ergueu o olhar e me viu, a sua expressão congelou por um momento antes de acenar. Algo parecia estranho, mas os nervos do casamento fazem toda a gente agir de forma esquisita, não é? "Devo entrar", disse a André. "Preciso de verificar se a banda está bem montada, sabes como os músicos podem ser." "Certo." "Claro", assentiu ele rapidamente. "Vemo-nos lá dentro." Caminhei em direção à entrada principal, com a mente a percorrer a lista de verificação. Flores, check. Banda, espero que check. O fotógrafo deve estar a preparar-se. O depósito para o catering que paguei na semana passada, melhor que tenha garantido aqueles aperitivos de caranguejo que a Emília pediu especificamente. O local era bonito. Exatamente o que a Emília sonhara. Drapejados brancos por todo o lado, luzes de fada esticadas entre carvalhos antigos, uma pista de dança que custara mais do que o meu primeiro carro. Cada detalhe perfeito, cada despesa justificada. Era o dia da minha menina. O segurança avançou quando me aproximei do portão para a área da cerimônia. "Desculpe, senhor. Posso ver o seu convite?" "Convite?", repeti, tirando o telemóvel para mostrar o chat de grupo da família com todos os detalhes do casamento. "Sou o pai da noiva." A expressão do guarda não mudou. Profissional, educado, inabalável. "Lamento, senhor, mas preciso de ver um convite real. São as minhas instruções." Uma risada surgiu do meu peito. Certamente era algum engano. "Olhe, paguei por tudo isto. O local, as flores, a banda, tudo. Tem de ser um erro. Senhor, se pudesse vir aqui por um momento." O segundo guarda apontou para uma pequena mesa perto do portão, onde estava uma pasta aberta. E foi aí que vi o meu próprio rosto a olhar para mim de uma fotografia impressa, agrafada, ao que parecia uma lista de convidados. Por baixo, em letras maiúsculas NEAT, "Não permitir a entrada em circunstância alguma." O mundo ficou muito silencioso à minha volta. A conversa dos convidados que chegavam, o som distante do quarteto de cordas a aquecer, o restolhar das folhas por cima, tudo se desvaneceu num zumbido surdo. "Deve haver algum erro", disse. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, sabia que não havia. A foto era recente, do churrasco familiar do mês passado. Alguém tinha planeado isto. "Lamento, senhor, mas estas são as nossas instruções da família da noiva." As minhas mãos estavam surpreendentemente firmes enquanto tirava o telemóvel e ligava para o número da Emília. Tocou uma vez, duas, "Pai."
A voz dela era ofegante, distante. Caos do dia do casamento. Emília, querida, parece haver alguma confusão no portão. A segurança não me deixa entrar. Tem a minha foto aqui dizendo: "Oh, só isso. Oh, como se estivesse à espera desta chamada. O que queres dizer com: oh, Emília, o que se passa?" Uma pausa que se estendeu demasiado. Ao fundo, ouvia vozes. Alguém a chamar o nome dela. Provavelmente o fotógrafo a querer outra foto. "Pai, olha, foi uma decisão de grupo. Falámos sobre isso e achámos que seria melhor se não viesses. Menos drama, sabes? Menos estresse para todos." O telemóvel parecia pesado na minha mão. "Menos estresse. Sou o teu pai." "Eu sei, mas olha, estou mesmo ocupada agora. Este é o meu dia, está bem? Por favor, não tornes isto mais difícil do que já é. Tenho de ir." A linha ficou muda. Fiquei ali por um momento olhando para o ecrã do telemóvel, consciente dos guardas a observarem-me com simpatia profissional. À minha volta, os convidados continuavam a entrar pelo portão, mostrando os seus elegantes cartões de convite, rindo sobre o tempo bonito, comentando como o cenário era romântico. Sem outra palavra, virei-me e caminhei de volta ao meu carro, mas não fui para casa. Em vez disso, sentei-me no lugar do condutor e liguei para um número familiar. "Margarida, sou eu. Desculpa ligar-te num sábado." "Oh, olá." A voz da minha contabilista era quente, confusa. "O que se passa? Não devias estar no casamento agora?" "Bem, é isso mesmo, Margarida. Estou sentado fora do local e não me deixam entrar. Tem a minha foto no portão com instruções para não me permitir a entrada." Houve uma longa pausa. "O quê? O que queres dizer com não te deixam entrar? És o pai da noiva. Pagaste por tudo." "Eu sei." Encostei-me no banco e, apesar de tudo, senti os cantos da boca a erguerem-se num sorriso. "Sei exatamente o que paguei. Isto é inacreditável. Como podem fazer isto a ti depois de tudo o que fizeste por essa família?" A voz da Margarida estava a aquecer em meu nome, o que era estranhamente reconfortante. "Margarida", disse baixinho, e algo no meu tom deve ter chamado a atenção dela porque ficou em silêncio. "Onde estamos exatamente com os pagamentos finais para os fornecedores de hoje?" Uma pausa. Quando falou novamente, a voz era cuidadosa, profissional. "Bem, os depósitos estão todos liquidados, obviamente. Os pagamentos finais estão agendados para processar na segunda-feira de manhã, como de costume. O saldo do catering, o resto da banda, a taxa final do fotógrafo, o pagamento final do local." "Por quê?" "Só curiosidade." Ainda sorria. "Só curiosidade." "Margarida", continuei, com a voz firme como granito. "Daqui a cerca de 1 hora, quando a recessão estiver no auge, quero que comeces a ligar aos fornecedores. Diz-lhes que houve uma mudança na autorização de pagamento." Uma mudança na voz dela arrastou-se enquanto as implicações se afundavam. "Metade da lista, eu faço a outra metade. Catering, fotografia, gestão do local, limpeza floral, transporte. Todos os que esperam os pagamentos finais na segunda-feira de manhã, informa-os de que esses pagamentos foram adiados indefinidamente." O silêncio esticou-se entre nós como um fio tenso. Quando a Margarida finalmente falou, a voz era pouco mais que um sussurro. "Tens a certeza disto?" Nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Vi um casal jovem a passar pelo portão a rir de algo. Os cartões de convite a brilhar ao sol da tarde. Eles fizeram a escolha deles. Agora vão viver com as consequências. Vou começar a fazer as chamadas às 16h30. "Obrigado, Margarida." E Margarida, quando perguntarem porquê, diz-lhes para contactarem diretamente a família da noiva. Às 16h47, o meu telemóvel tocou. "Pai, pai." A voz da Emília era aguda. O pânico a sangrar pela ligação. Ouvia o caos ao fundo. Vozes elevadas, alguém a chorar. Música que parara a meio. "Olá, querida." Estava sentado no meu escritório em casa, com uma chávena de chá a arrefecer ao lado. "Como está a correr o teu dia especial? O que fizeste?" As palavras saíram como um grito. "Os cateres estão a arrumar. O fotógrafo acabou de ir embora. Pai, o que fizeste?" Tomei um gole lento do meu chá. Chá preto, do bom. Tinha-o guardado. Simplesmente atualizei alguns fornecedores sobre o estado do pagamento pelos serviços prestados. "Não podes fazer isto."
Não podes arruinar o meu casamento porque estás a ter algum ataque de birra. Birra. A palavra pairou no ar entre nós como fumo. Senti algo frio e preciso assentar no meu peito. Não raiva, não dor, mas algo muito mais perigoso. Clareza, Emília, disse baixinho. Há 3 horas disseste-me que foi uma decisão de grupo que seria menos estressante se eu não estivesse lá. Estou simplesmente a garantir que os teus níveis de estresse permaneçam geríveis. Isto é loucura. Estás a agir como uma criança. Toda a gente nos olha. As pessoas estão a ir embora. As pessoas estão a ir embora. Interrompi, genuinamente curioso. Que interessante. Pergunto-me porquê. Porque ela soluçava agora. Grandes suspiros que tornavam as palavras quase ininteligíveis. Porque estás a destruir tudo. Isto devia ser perfeito. Era perfeito, querida. Cada detalhe planeado, cada despesa coberta, até decidires que eu não devia estar lá para ver. A linha ficou quieta, exceto pela respiração irregular dela. Quando falou novamente, a voz mudara. Mais dura, mais. Calculista. Está bem, está bem. O que queres? Dinheiro? É disso que se trata? Queres que te paguemos de volta? Não se trata de dinheiro, Emília. Então o quê? O que queres? Pousei a chávena de chá com cuidado deliberado. Quero que expliques aos teus convidados por que o pai da noiva não te leva pelo braço até ao altar. Quero que lhes contes sobre a foto no portão. Quero que assumes a tua escolha. O telemóvel ficou mudo. 23 minutos depois, tocou novamente. Desta vez, era a minha ex-mulher. Que raio se passa contigo? A voz da Sandra era venenosa, cada palavra afiada o suficiente para cortar vidro. Tens ideia do que fizeste? Olá, Sandra. Confio que estejas a desfrutar da recessão. Não te atrevas a usar esse tom comigo. Há 300 pessoas aqui a ver esta família desmoronar-se. E é tudo porque não conseguiste lidar com ser desconvidade. Encostei-me na cadeira, vendo as nuvens a drifting pelo céu através da janela do escritório. Desconvidade. É assim que lhe chamamos? Sim, desconvidade. Porque ninguém te queria lá. Porque tornas tudo sobre ti, porque és tóxico e manipulador e paguei pelo evento inteiro. E então, isso não te dá o direito de o manter como refém. Quase me ri. Refém? Sandra? Não estou a manter nada como refém. Estou simplesmente a exercer o meu direito de retirar apoio financeiro a pessoas que deixaram claro que não sou bem-vindo. Este é o dia da Emília, o seu dia perfeito, e estás a destruí-lo. Não, disse, e a minha voz era suave como neve a cair. Vocês destruíram-no no momento em que colocaram a minha fotografia nessa lista de segurança. Estou só a garantir que todos entendam o que essa escolha realmente significava. Ela chorava agora. Grandes soluços teatrais que me lembravam do nosso casamento. Estás doente. Estás mesmo doente. Que tipo de pai faz isto à própria filha? O tipo que está cansado de ser tratado como uma carteira andante. Vais arrepender-te disto. Toda a gente vai saber o que realmente és agora. Toda a gente vai ver. Toda a gente vai ver o que, Sandra? Que tenho autorrespeito. Que não tolero ser humilhado pela minha própria família. Vão ver que és mesquinho e vingativo. E desliguei no meio da frase dela. A terceira chamada veio do Marcos, o líder da banda. A voz tensa com preocupação profissional. Senhor, disseram-nos que pode haver problemas de pagamento. Devíamos tocar até a meia-noite. Mas Marcos, interrompi gentilmente. Estás a divertir-te no casamento? Senhor, eu... O quê? Pergunta simples. Estás a desfrutar? Há uma pausa. Bem, para ser honesto, senhor, tem sido um pouco caótico. A noiva tem chorado. Há algum drama familiar. E, francamente, o ambiente é tóxico. Não diria tóxico, mas tenso. Muito tenso. Marcos, quero que arrumes o equipamento e vás embora agora mesmo. Mas, senhor, o contrato é nulo. Não haverá pagamento. E não quero que tu e os teus rapazes sejam sujeitos ao que quer que esteja a acontecer lá. Isto não é culpa vossa. Tens a certeza? Tenho. Leva o equipamento e vai para casa para as tuas famílias. Envia-me a conta pelo incômodo. Obrigado, senhor. E para o que vale, lamento. Não sei o que aconteceu entre vocês todos, mas isto não parece certo. Depois do Marcos desligar, sentei-me no crepúsculo crescente do meu escritório, ouvindo o silêncio. O meu telemóvel vibrou com mensagens a entrar. Mensagens zangadas, mensagens suplicantes, mensagens confusas de parentes e amigos que começavam a juntar as peças do que acontecia.
Virei o telemóvel para baixo e fui fazer outra chávena de chá. Eles queriam-me fora. Agora aprendiam o que fora realmente significava. As batidas na minha porta da frente começaram às 21h17. Agressivas e relentlessly. Tinha-as esperado, honestamente. Pousei o livro. Marco Aurélio parecia apropriado esta noite. E caminhei até a porta com passos sem pressa. Pelo óculo via a Patrícia, a mãe do noivo, com o rosto corado de fúria, o cabelo perfeitamente arranjado para o casamento agora despenteado. Atrás dela estavam duas outras figuras que não conseguia distinguir bem à luz do alpendre. Abri a porta e encostei-me à moldura, sem os convidar a entrar. Eu sabia, cuspiu a Patrícia antes de eu poder dizer olá. Sabia que seria só problemas. Disse a Emília desde o início. Disse que o teu pai vai arruinar tudo. Mas alguém ouviu. Não. Boa noite, Patrícia. Como correu a recepção? Os olhos dela estavam selvagens. Rímel escorrido pelas bochechas como pintura de guerra. Como correu a estás louco? Destruíste o casamento do meu filho. Destruíste tudo. Eu. Inclinei a cabeça, genuinamente curioso. Isso é interessante porque da última vez que verifiquei nem me permitiam entrar na propriedade. Não te atrevas. Não te atrevas a ficar aí e agir inocente. Ela gritava agora, a voz a quebrar de raiva. Por que não pudeste simplesmente aceitar? Ficar em casa quieto? Por que tens sempre de tornar tudo sobre ti? Senti aquela calmaria fria familiar assentar sobre mim como uma armadura sempre. Patrícia, quando exatamente tornei algo sobre mim? Todos os jantares de família, todos os feriados, cada vez que tentamos ter uma conversa normal, tens de quê? Pagar por isso. Isso parou a meio da frase. Estou curioso, Patrícia. Nos 3 anos desde que a Emília e o Diogo se juntaram, quantos desses jantares de família pagaste? Quantos feriados? Quantos aniversários, comemorações de aniversário, escapadelas de fim de semana? A boca dela abriu e fechou como um peixe a ofegar por ar. Deixa-me ajudar-te com a matemática. Continuei, com a voz suave e firme. 0. A resposta é 0. Mas sou eu quem torna tudo sobre mim. Isso não é dinheiro, não é tudo. Tens toda a razão. Não é tudo. Respeito, no entanto, é algo. Decência humana básica é algo. Não ser tratado como um pária no casamento da própria filha, isso é definitivamente algo. O companheiro da Patrícia avançou. A irmã do Diogo, Micaela. Tio Roberto, tens de entender que isto não foi pessoal. A Emília só tentava evitar drama. Drama? Repeti a palavra devagar, saboreando-a. Micaela, podes explicar-me que drama eu ia causar? Planeava objetar durante a cerimônia, começar uma briga, fazer uma cena? Bem, não. Mas então o drama que evitavam era que? A minha presença? A visão de mim a levar a minha filha pelo braço até ao altar? O risco de alguém se lembrar quem realmente tornou este casamento possível? A Patrícia encontrou a voz novamente, viciosa e trêmula. Achas que o dinheiro te dá o direito de controlar tudo? Achas que porque pagas pelas coisas, possuis as pessoas? Algo quente e afiado brilhou atrás dos meus olhos, mas mantive a voz nivelada. Patrícia, quero que penses com cuidado no que acabaste de dizer. Quero que te lembres da última vez que pedi algo a Emília. Da última vez que exigi que ela fizesse algo porque paguei por isso. Da última vez que segurei dinheiro sobre a cabeça de alguém nesta família. Silêncio. Ainda a pensar? Deixa-me ajudar. A resposta é nunca. Mas hoje, quando a vossa família decidiu que eu era indesejado num evento que financiei, o que exatamente pensavam que aconteceria? Imaginavam que eu sorria e continuasse a pagar? Pensavam que enviaria os meus cumprimentos num cheque? Estás a destruir as vidas deles, gritou a Patrícia. Estão a receber chamadas de credores. O local ameaça processar. Estás a arruiná-los. Não estou a arruinar ninguém, disse baixinho. Estou simplesmente a não permitir mais que pessoas que me tratam como lixo. Há uma diferença. A Micaela chorava agora, lágrimas quietas que a faziam parecer mais jovem. Mas eles amam-te. A Emília ama-te. Ela só estava assustada. Assustada com quê? Assustada que ficasses desapontado. Assustada que julgasses as escolhas deles. Assustada que tentasses tomar conta como sempre. Ela conteve-se mais tarde demais. Como sempre que, Micaela?
Nada. Não quis dizer não. Por favor, termina o pensamento. Como sempre tomas conta. É isso que pagar a tua propina da universidade foi. Tomar conta? E quando coassinei o empréstimo do carro do Diogo quando nenhum banco lhe tocava? Tomar conta quando dei a todos a entrada para a casa? Isso também foi tomar conta? O alpendre ficou silencioso, exceto pela respiração irregular da Patrícia. Queres saber como tomar conta parece? Continuei. Tomar conta parece fazer decisões sobre quem pode e não pode assistir a um casamento sem consultar a pessoa que o tornou financeiramente possível. Tomar conta parece colocar a fotografia de alguém numa lista negra de segurança. Tomar conta parece esperar generosidade continuada de alguém que acabaram de humilhar publicamente. Dei um passo atrás e comecei a fechar a porta. Espera. A Patrícia avançou. Espera, por favor. Podemos arranjar isto. Podemos trabalhar algo. Não deixes o orgulho destruir esta família. Parei, olhando para ela pela fresta da porta. Patrícia, o meu orgulho não é o que está a destruir esta família. O meu orgulho é a única coisa que me resta. A porta fechou-se com finalidade. Acordei na manhã de domingo com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto não lidas. Mas foi a notificação do Facebook que me fez pegar no café primeiro. A Emília postara às 4h47 da manhã. Estou de coração partido por partilhar que o que devia ser o dia mais feliz da minha vida foi destruído por alguém que supostamente me ama e apoia quando não consegues lidar com não ser o centro das atenções, por um dia quando estás disposto a sabotar o casamento da tua própria filha por despeito. Nem tenho palavras. Os fornecedores foram embora. A recessão terminou cedo. E tudo porque uma pessoa não conseguiu lidar com ser pedido para respeitar limites. Estou devastada, mas também livre. Livre de manipulação. Livre de chantagem emocional. Livre de amor condicional. Para todos os que ficaram e nos ajudaram a salvar o que pudemos da noite, obrigado. Mostraram-me o que é família verdadeira. O post tinha 247 gostos e 89 comentários. Desci por eles bebendo o café, vendo a narrativa a formar-se em tempo real. OMG, Emília, lamento tanto. Algumas pessoas são só tóxicas. Estás melhor sem esse tipo de negatividade na tua vida. Que tipo de pai faz isso à própria filha? Orações por ti, querida. Narcisistas não suportam não ser o centro das atenções. Mas depois, enterrado mais fundo nos comentários, espera, o teu pai não pagou pelo casamento inteiro? Porque não foi convidado? Isto não faz sentido. Se ele era tão terrível, por que aceitaste o dinheiro dele? Há definitivamente mais nesta história. E para a minha irmã Clara, bendita seja. Emília, amo-te. Mas isto não é toda a verdade. O teu pai merece melhor que isto. Pousei o telemóvel e fiz um pequeno almoço decente. Ovos Benedict, algo que aprendi a fazer durante o casamento e aperfeiçoei durante o divórcio. Enquanto holandês o molho, pensei em narrativa, em percepção, nas histórias que contamos a nós mesmos e nas histórias que os outros contam sobre nós. Ao meio-dia, 3 familiares ligaram, querendo o meu lado da história. À noite, o post do Facebook tinha o dobro dos comentários e a maré começava a virar. A verdade tem uma forma de emergir, descobri. Basta paciência. E paciência, por acaso, é algo com que tive muita prática. Na manhã de terça-feira, estava a ser tendência no X local. #drama de casamento era o hashtag da moda. E aparentemente era o vilão da semana. A blogger local de estilo de vida, Jennifer Matos, pegara na história da Emília e correra com ela. O post dela: quando o amor familiar vem com cordas atadas, o dia de casamento de partir o coração de uma noiva, tornara-se viral na nossa pequena cidade. A secção de comentários era um campo de batalha. Este pai é claramente um narcisista que arruína o casamento da própria filha. Imagina seres tão arrogante que achas que pagar por algo significa que possuis pessoas. A Emília é tão corajosa por partilhar isto. Abuso financeiro é real. Espero que ela o corte completamente. Pais tóxicos não mudam. Li todos, bebendo o café da manhã, tomando notas. A narrativa cristalizava exatamente como esperava. A Emília era a vítima. Eu era o monstro. E toda a gente tinha uma opinião. Mas enterradas nos comentários, havia perguntas pequenas, mas persistentes.
Se ele era tão terrível, por que deixou que ele pagasse por tudo? Algo não bate certo aqui. O meu pai pagou pelo meu casamento e teve o lugar de honra. Isto parece extremo. À tarde, o Canal 7 ligou. Drama de casamento local. Torna-se viral. Era aparentemente noticioso o suficiente para o noticiário das 17 horas. Recusei educadamente o pedido de entrevista, mas tomei nota mental. A história espalhava-se além das redes sociais. Agora, a Emília, no entanto, não tinha reservas sobre publicidade. À noite, aparecera em 2 segmentos de notícias locais, cada vez com o Diogo ao lado, ambos parecendo apropriadamente devastados. O meu pai sempre foi controlador, disse ela, a repórter Sarah Chen, limpando os olhos com um lenço. Pensamos que se apenas se estabelecêssemos este limite, talvez ele o respeitasse. Mas quando o amor de alguém é condicional em ter o que quer, o Diogo assentiu solenemente ao lado dela, com o braço protetoramente à volta dos ombros dela. Estamos só a tentar começar o nosso casamento sem influências tóxicas. A Emília merece melhor que manipulação emocional. Desliguei a televisão e peguei no telemóvel. Tempo de fazer algumas chamadas minhas. A primeira chamada foi para o meu advogado, Miguel Harrison. Tenho seguido a cobertura noticiosa, disse o Miguel antes de eu poder falar. Situação interessante. Interessante é uma palavra para isso. Miguel, preciso que faças alguma investigação. Registros financeiros, pedidos de crédito, qualquer coisa que possa esclarecer as atividades financeiras recentes do jovem casal. O que exatamente procuras? Quero saber se há uma razão além de simples crueldade para me quererem fora do quadro. Algo me diz que há mais nesta história. Vou ver o que encontro. Entretanto, consideraste responder publicamente? Ainda não. Deixa-os cavar o buraco um pouco mais fundo primeiro. A segunda chamada foi para o Marcos, o líder da banda, que arrumara cedo no sábado à noite. Senhor, espero que não se importe que diga, mas esta coisa toda tem me incomodado toda a semana, disse o Marcos. Tenho estado neste negócio há 12 anos e nunca vi nada como o que aconteceu nesse casamento. O que queres dizer? A forma como falaram de ti depois de ires embora, as coisas que diziam, não batia certo com como te trataram antes. Lembro-me das reuniões de planeamento. Eras respeitoso, generoso, fácil de trabalhar, mas no sábado à noite, depois do caos começar, pintavam-te como algum monstro. O que diziam exatamente? A sogra da noiva, aquela mulher Patrícia, contava a toda a gente que tinhas andado a ameaçá-los há semanas, dizia que exigias controlar cada detalhe do casamento, que andavas a abusar emocionalmente da noiva. Mas, senhor, vi os documentos de planeamento. O teu nome estava em tudo como contacto e fonte de pagamento, mas todas as decisões eram assinadas pela noiva e pelo noivo. O meu aperto no telemóvel apertou. Marcos, estarias disposto a fazer uma declaração sobre o que observaste se precisasse? Sim, senhor. O que te aconteceu não foi certo. Quarta-feira trouxe mais cobertura noticiosa e uma chamada surpresa da irmã da minha ex-mulher, Linda. Roberto, preciso de te contar algo. A voz da Linda era trêmula, nervosa sobre o que realmente aconteceu antes do casamento. Pousei o jornal. Estou a ouvir. Estive em casa da Sandra na terça-feira passada. A Emília e o Diogo estavam lá com a Patrícia e o marido. Eles estavam a planear algo. Planeando o quê? Tinham documentos de empréstimo. Roberto, o Diogo foi aprovado para um empréstimo significativo para o negócio. Algo sobre começar uma firma de consultoria. Mas o banco queria colateral adicional ou um confiador com ativos substanciais. As peças começaram a encaixar na minha mente como trancas numa fechadura. Contavam que coassinasses depois de te deixarem entrar de novo. A Linda continuou, com a voz a ganhar força enquanto encontrava coragem. Roberto, nunca planearam manter-te fora permanentemente. Isto foi manipulação psicológica. O que queres dizer? A Patrícia explicava a estratégia. Dizia que era psicologia perfeita. Fazer-te sentir rejeitado e culpado primeiro. Depois, quando voltares rastejando a pedir desculpa, concordarás com qualquer coisa para provar o teu amor pela Emília. Ele estará tão desesperado para voltar às boas graças da Emília, continuava a dizer. Assinará o que pusermos à frente dele. É pelo futuro da filha dele, afinal. O silêncio esticou-se entre nós enquanto a imagem completa cristalizava na minha mente. Esperavam que eu suplicasse. Esperavam que quebrasses. A Emília dizia como sempre cedes quando ela chora. Como não suportas ser excluído da vida dela. Achavam que uns dias de ti a ligar e a suplicar seriam suficientes. Depois o Diogo convenceria graciosamente a Emília a perdoar-te.
Estarias tão grato por estar de volta à família que o coassinar do empréstimo pareceria um preço pequeno a pagar. E o plano de reserva, a coisa da procuração, isso era só se não quebrasses depressa o suficiente. A Patrícia dizia que te dariam 2 semanas no máximo antes de passar a medidas de intervenção mais sérias. O quarto ficou muito quieto à minha volta. Lá fora, ouvia crianças a brincar no parque do outro lado da rua, as risadas delas brilhantes e inocentes no ar outonal. Linda, por que me contas isto agora? Porque o que te fizeram no casamento não foi sobre proteger a Emília de drama. Foi sobre eliminar testemunhas. Não te queriam lá porque não queriam ninguém que pudesse questionar a história deles mais tarde. A história deles sobre o teu estado mental, sobre a tua incapacidade de tomar decisões financeiras sãs, sobre a necessidade de intervenção familiar. A voz dela baixou para um sussurro. Roberto, planeavam declarar-te incompetente. Nessa noite, sentei-me ao computador e abri um novo documento. Se a Emília queria controlar a narrativa, era tempo de aprender o que uma história real parece. Comecei a datilografar uma carta aberta à minha comunidade. O meu nome é Roberto Henriques e sou o pai que arruinou o casamento da filha. Ouviram a versão da Emília dos eventos e tiraram as vossas conclusões. Não vos culpo. A história dela é convincente e conta-a bem. Mas há coisas que não ouviram, documentos que não viram e perguntas que merecem respostas. Primeiro, deixem-me partilhar alguns fatos. Nos últimos 3 anos contribui aproximadamente com 127.000 euros para o estilo de vida da minha filha e genro. Isto inclui não só os 43.000 euros do casamento, mas também a entrada para a casa deles, 35.000 euros, a coassinatura do empréstimo do carro do Diogo, 28.000 euros, os pagamentos do empréstimo estudantil da Emília, 15.000 euros, e numerosos empréstimos menores que nunca foram reembolsados. Menciono estes números não para os envergonhar, mas para estabelecer contexto. Isto não era o comportamento de um pai controlador, manipulador. Era amor. Generoso, talvez tolo, mas inegavelmente amor. Agora, deixem-me contar-vos sobre sábado, 14 de outubro. Da minha perspectiva, escrevi durante 3 horas expondo cada detalhe com precisão cirúrgica, a foto no portão, as chamadas aos fornecedores, as razões reais por trás da decisão de me excluir e, finalmente, o quê? A Linda me contou sobre os empréstimos e o plano da procuração. Quando terminei, li 2 vezes, verificando factos, temperando emoções, garantindo que cada palavra era defensável. Depois postei no Facebook, enviei cópias para os meios de comunicação locais e enviei por e-mail diretamente para a Jennifer Matos, a blogger que começara todo este circo mediático. De manhã, #drama de casamento ganhara um tom muito diferente. A verdade, como aprendera há muito, nem sempre vence imediatamente, mas tem uma forma de emergir quando és paciente o suficiente para a deixar. O estúdio do Canal 7 era mais pequeno do que imaginara, mas as câmaras faziam tudo para ser amplificado, mais significativo. Sarah Chen, a mesma repórter que entrevistara a Emília no início da semana, sentava-se à minha frente com uma pilha de documentos na mesa entre nós. Sr. Henriques, obrigado por aceitar falar conosco. A história da sua filha ressoou com milhares de pessoas nas redes sociais. O que gostaria que os nossos espectadores soubessem? Peguei na pasta ao lado da cadeira e tirei o primeiro extrato bancário. Gostaria que soubessem a verdade, Sarah. E trouxe recibos. A câmara aproximou enquanto dispunha os documentos com precisão metódica. Cada um destacado, etiquetado, organizado como evidência num tribunal, o que de certa forma era. Esta é uma transferência de 43.000 euros para a Quinta do Millbrook, para o local e serviços de catering do casamento. Data 15 de setembro. Pousei e peguei no próximo. Esta é o pagamento ao Quarteto de Cordas Harmonia, 3.500 euros. Aqui o depósito do fotógrafo, 2.500. As flores, o bolo, o transporte, tudo. A Sarah inclinou-se para a frente estudando os documentos. E a sua filha autorizou-o a fazer estes pagamentos? Não autorizou. Suplicou-me. Aqui uma cadeia de textos de 12 de agosto. Entreguei-lhe o telemóvel aberto nas mensagens. A Emília a pedir se podia ajudar com o depósito do local porque as poupanças não chegavam. Aqui outra de 20 de agosto. O Diogo a perguntar sobre o pagamento da banda porque estavam um pouco curtos este mês.
A repórter leu as mensagens. A máscara profissional a escorregar ligeiramente. Senhor Henriques, nas declarações públicas da sua filha, ela pinta-o como controlador e manipulador. Como responde a isso? Senti aquela calmaria fria familiar assentar sobre mim. Sara, quero que olhes novamente para esses extratos bancários. Olha para as datas, os montantes, a frequência. Se eu tentasse controlar a Emília e o Diogo, não teria controlado algo, feito exigências, estabelecido condições? Onde estão os meus requisitos, os meus ultimatos? O que queres dizer? Quero dizer, mostra-me uma instância, um e-mail, um texto, uma testemunha onde usei dinheiro para forçar a minha filha a fazer algo. Mostra-me onde disse alguma vez, faz isto, ou não pago aquilo. O porque tenho procurado e não encontro. Tirei outra pasta. O que encontro é isto. 3 anos de apoio financeiro incondicional. Pagamentos de carro quando o crédito do Diogo estava arruinado. Ajuda no empréstimo estudantil quando o emprego da Emília caiu por terra. Dinheiro para mercearias quando estavam entre salários, presentes de Natal, festas de aniversário, fundos para férias. Tudo dado livremente sem condições, sem contratos, sem dívidas. A Sara tomava notas agora, os instintos de repórter claramente a ativar. Então, quando a sua filha diz que és abusivo financeiramente, gostaria que definisse o termo, porque do meu ponto de vista, abuso financeiro pareceria ameaçar cortar alguém, a menos que cumpram as tuas exigências. Pareceria segurar dinheiro sobre a cabeça deles para controlar o comportamento. O que fiz foi o oposto. Dei livremente e pedi nada em troca. Abri a pasta final, exceto aparentemente respeito humano básico. Os documentos nesta pasta eram diferentes. E-mails impressos, capturas de ecrã, registros telefônicos. Estas são comunicações entre a Emília, o Diogo e os fornecedores do casamento nas semanas antes da cerimônia. Nota algo interessante? A Sara estudou-os, as sobrancelhas a erguer. Eles estão a fazer mudanças nos contratos dos fornecedores sem te consultar. Estão a remover o meu nome de tudo. A informação de contacto, a autorização de pagamento, até a cortesia básica de me manter informado sobre os meus próprios compromissos financeiros. Apontei para uma secção destacada aqui. O Diogo diz ao fotógrafo para não se preocupar em obter aprovação do pai da Emília para a lista de fotos, porque não estou realmente envolvido no planeamento mais. Mas pagavas por tudo, cada cêntimo, certo até a manhã do casamento, quando descobri que não era bem-vindo para assistir ao evento que financiei. A Sara pousou os documentos e olhou diretamente para a câmara. Para os nossos espectadores que se juntam agora, estamos a falar com Roberto Henriques, o pai que foi barrado do casamento da filha no sábado passado. Senhor Henriques, mostraste-nos registros financeiros extensos provando que pagaste pelo casamento, mas a tua filha e família mantêm que foste excluído pelo bem-estar emocional deles. Como respondes? Encostei-me na cadeira, sentindo o peso de cada decisão que levara a este momento. Sara, quero que os teus espectadores imaginem algo. Imagina que passaste 3 anos a ajudar o teu filho e o cônjuge a construir as vidas. Nunca pediste reembolso, nunca exigiste gratidão, nunca seguraste nada sobre as cabeças deles. Depois um dia, chegas a um evento que financiaste só para encontrar a tua fotografia no portão de segurança com instruções para te manter fora. A minha voz permaneceu firme, mas sentia a câmara a captar algo nos meus olhos. Não raiva, não dor, mas algo muito mais perigoso. Resolução. O que te diria isso sobre como essas pessoas te veem realmente? Não como família, nem como ser humano merecedor de cortesia básica, mas como quê? Uma carteira, um recurso a usar e descartar. E quando descobriste isto, tomei uma decisão simples. Se não sou bem-vindo à festa, não preciso de pagar pela festa. Não é vingança, Sara, é autorrespeito. A entrevista foi ao ar às 18 horas. Às 20h30, a campainha tocava como um alarme de incêndio. Pelo óculo, via-os todos. Emília, Diogo, Patrícia, Sandra, até o pai do Diogo, que conhecera talvez 2 vezes em 3 anos. Estavam amontoados no meu alpendre da frente como refugiados de uma tempestade. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. Pai, precisamos de falar. O rosto da Emília estava manchado de chorar, a voz. Atrás dela, os outros mexiam-se nervosamente, uma delegação dos desesperados. Olá, Emília. Como correu a entrevista? Por favor, podemos entrar, podemos arranjar isto.
Podemos corrigir. Inclinei-me contra a moldura da porta, estudando os rostos deles. A Patrícia parecia ter envelhecido 5 anos em 5 dias. A Sandra não conseguia olhar-me nos olhos. O Diogo suava apesar do ar fresco da noite. Arranjar o que exatamente? Tudo. A voz da Emília quebrou. Os posts, as entrevistas, a confusão toda. Pai, apago tudo. Posto um pedido de desculpas. Digo a toda a gente que foi tudo um mal-entendido. Um mal-entendido? Repeti devagar. Sim, estávamos estressados. Planeamento de casamento é louco. Cometemos erros. Emília, a minha voz cortou o devagar dela como gelo. Quem decidiu colocar a minha fotografia no portão de segurança? Silêncio. Pergunta simples. De quem foi a ideia? Ela olhou para o Diogo, depois para a Patrícia, depois para os pés. Foi uma decisão de grupo. Uma decisão de grupo. E quem tirou a minha foto do churrasco familiar para fazer um aviso de segurança? Pai, importa. Estamos aqui para responder à pergunta. O Diogo avançou, o rosto pálido, mas determinado. Fui eu. Tirei a foto e mandei imprimir. Assenti devagar. Obrigado pela honestidade, Diogo. Agora, Emília, de quem foi a ideia das candidaturas a empréstimo que requeriam a minha coassinatura? A cor drenou do rosto dela. Como soubeste de quem foi a ideia? Pai, podemos explicar isso. Íamos falar contigo depois do casamento quando todos estivessem felizes e emocionais e gratos e maleáveis. Olhei para cada um deles por turno. Queriam me quebrado primeiro, humilhado, desesperado para voltar às vossas boas graças. Depois assinaria qualquer coisa, não é, pelo futuro da minha filha. A Patrícia encontrou a voz trêmula e desesperada. Roberto, tens de entender. Nunca quisemos que chegasse tão longe. Era só estratégia. Estratégia? A palavra sabia amarga. Patrícia, ajuda-me a entender a estratégia. Passo 1. Humilhar publicamente o homem que paga pelo casamento do teu filho. Passo 2. Esperar que ele rasteje. Passo 3. Explorar o desespero dele. É mais ou menos isso. Não era suposto acontecer assim. A Emília soluçava agora. Grandes suspiros. Era suposto ligar-me. Era suposto ficar chateado e perguntar o que fizeste de errado. Depois podíamos resolver e sentirias tão mal que quando o Diogo explicasse sobre o empréstimo do negócio, eu assinaria sem ler os termos. É pelo nosso futuro, pelos teus netos. Pai, o negócio do Diogo podia sustentar-nos por décadas, mas precisamos de capital inicial e os bancos querem colateral. E és o único que, Emília? Que te ama o suficiente para ser usado? Que é estúpido o suficiente para assinar documentos financeiros enquanto emocionalmente comprometido? Ela hiperventilava agora, agarrando o braço do Diogo. Por favor, pai, por favor, estamos a afogar-nos aqui. O banco retirou a pré-aprovação quando viu a cobertura noticiosa. Os fornecedores do casamento ameaçam processar. A empresa de hipoteca da Patrícia faz perguntas porque coassinou pela nossa casa e agora preocupam-se com a credibilidade dela. Parágrafo. A minha voz era quieta, mas... Cortou o pânico dela como uma lâmina. Emília, olha para mim. Ela ergueu o rosto manchado de lágrimas e por um momento parecia a menina que costumava rastejar para o meu colo depois de pesadelos. Preciso que entendas algo, disse gentilmente. O homem que arranjaria isto para ti, que faria tudo desaparecer com uma chamada e um talão de cheques, esse homem morreu no sábado passado de manhã quando viu o próprio rosto numa lista negra de segurança. Pai, por favor, a pessoa que está aqui agora é alguém diferente. Alguém que aprendeu que amor sem respeito não é amor de todo, é exploração. Dei um passo atrás e comecei a fechar a porta. Espera. O Diogo avançou como desespero, tornando-o ousado. O que queres? Dinheiro, um pedido de desculpas. Diz-nos o que queres. Parei, olhando para este homem que levara a minha filha de mim, que ajudara a planear a minha humilhação, que agora suava pela camisa enquanto o futuro cuidadosamente construído se desmoronava à volta dele. Diogo, não quero nada de ti. Esse é o ponto. Pela primeira vez em 3 anos, quero absolutamente nada de nenhum de vós. Mas somos família, gritou a Emília. Não, disse baixinho.
Família não coloca fotos uns dos outros em listas negras de segurança. Família não planeia campanhas de manipulação psicológica. Família não trata amor como uma transação de negócio. Olhei para cada um deles uma última vez. Queriam-me fora, lembram-se? Considerem o vosso desejo concedido. A porta fechou-se com um clique suave e desliguei a luz do alpendre. Atrás de mim, a casa estava quieta e minha. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. E como sempre, obrigado por assistir.